No capítulo de hoje tivemos a continuação da luta entre Sanji e Queen, onde vemos a Calamidade mostrar sua tecnologia secreta. E depois de sofrer nas mãos de sua família durante anos, Sanji terá de enfrentar as habilidades de seus irmãos combinadas em um mesmo oponente. Mas e agora? Será que ele vai dar conta? Oi, aliados! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Aliança Pirata. Eu sou o Varier. E eu sou a Bárbara. E no vídeo de hoje vamos trazer mais um review para vocês. Dessa vez do capítulo 1034 de One Piece, onde vimos muitas novidades, tanto do lado do Queen, quanto do lado do Sanji. Quer saber sobre tudo isso e muito mais? Então já deixa o like aí que nos ajuda demais. Não se esqueçam de se inscrever e também de ativar o sininho de notificações para não perderem nenhuma novidade por aqui. E também nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram, @aliança.pirata, que estamos sempre por lá, interagindo com vocês. E nesse final de semana, dia 5, iremos sortear o Funko do Luffy. Então esse, gente, é o Funko que nós vamos sortear amanhã. Então no nosso Instagram vai estar acontecendo o sorteio. Então corram que ainda dá tempo, último dia, né, para vocês participarem. Sigam as regrinhas, participem que o prêmio, como vocês podem ver, tá compensando demais. Valendo muito a pena. Até eu queria esse prêmio Eu pra mim. também. Então, sem mais delongas, bora pro review. Então começamos o capítulo ainda lá no bordel, onde estão todas as geishas reunidas, e no meio delas, Osome, aquela mulher, aquela geisha que aparentemente tinha apanhado do Sanji. Nós já tínhamos duvidado sobre essa situação, e no capítulo de hoje vai revelar justamente o que foi que aconteceu. Mas bom, ocorreu uma explosão, as geishas ficaram assustadas, e elas começaram a falar para sair de lá, sair correndo de lá. Porém, uma delas foi teimosa. Adivinhem. Justamente a Osome, né? Então ela perdeu o seu ratinho, né? E queria procurar por ele. No meio da guerra. No meio da guerra, procurar pelo rato. Não, tudo bem, você tem um apego, né, ao seu bichinho de estimação, mas no meio de uma guerra, ela já tinha apanhado, foi procurar por ele. Um rato. E no meio dessa transição de cena, nós vemos algumas coisas que estão acontecendo do lado de fora. Primeiramente vemos o Momonosuke, né? E aqui temos um detalhe muito bacana que ele conseguiu descobrir. Bom, já que o Momonosuke estava falhando em criar as suas próprias nuvens flamejantes, nós vemos que ele decide agarrar as do Kaido, que foi uma coisa bem inteligente, né? Sim. E com isso nós vemos ainda mais a determinação do Momonosuke. Ele tá se encontrando numa dificuldade tremenda, né? Lembrando que ele acabou de se tornar um adulto, né? Acabou de conseguir entrar na forma dragão sem tremer na base. Ele ainda não domina, né, as Sim. técnicas dele. E já tá num desafio absurdo. Segurar uma ilha para não destruir a capital das flores. Olha o peso, o tamanho do peso que está nas costas do Momonosuke. É uma baita responsabilidade, né? E todo mundo confiou nele pra isso, né? Com certeza. A Yamato confiou nele, o Luffy confiou nele, então, vixe, é uma responsabilidade com o Momonosuke tá ali, que ele não estava preparado. E todos os que estão na ilha estão confiando nele. Mas que determinação incrível do Momonosuke. Com certeza vai ter uma boa influência ajudando na situação. E um comentário muito bacana que o Momonosuke faz é que ele diz que enquanto ele ainda estiver respirando, Onigashima não vai cair na capital das flores. Então, enfatizando, nós vemos mais uma vez a determinação do Momo, o quanto ele está crescendo, né? Não fisicamente, porque ele já cresceu, mas na sua personalidade. E outra cena que nós vemos são os aliados, né, todos os samurais, impedindo os capangas, o pessoal do Kaido, de sair do castelo e ir para o palco principal. Então está toda uma confusão, um lado tentando sair, o outro lado impedindo os outros de sair, e o fogo queimando com tudo lá no castelo. E logo em seguida nós já voltamos para os arredores ali do bordel de Onigashima, onde vemos uma cena muito inusitada. O Queen disparando raios lasers dos seus olhos, deixando o Sanji muito confuso, utilizando um golpe chamado Sparking Queen. Mas aí a gente pensa, pera, a gente já não viu esse golpe antes? Né, justamente. O Queen imitou totalmente o golpe do Ichiji, o irmão mais velho do Sanji, o do cabelinho vermelho. Mas o Sanji, que não é bobo nem nada, consegue desviar do ataque. Porém, antes mesmo de poder respirar, o Queen já vem com outro ataque. Dessa vez, o Henry Queen, imitando agora
o Niji, o irmão do cabelinho azul. E durante todos esses ataques, o Sanji ele vai se lembrando justamente dos seus irmãos. E aí o Queen, com uma risada totalmente irônica, pergunta pro Sanji, então, você já entendeu? E aí que o Queen conta tudo. Fala que esses são os golpes da Germa Double Six. Então o Queen ele conta que ele gostaria de apresentar essas técnicas secretas somente depois que o Sanji utilizasse o seu próprio traje. Mas como nós vimos nos capítulos anteriores, o Sanji detonou, destruiu o seu traje, não deu nem chance do Queen tentar conhecer. E o Queen fica louco da vida. Agora tá explicado, né, o porquê tanto interesse assim, do Queen em ver o Sanji com o traje de batalha. Então ele não queria só ver, ele queria ver pra provar que conseguia derrotar o Sanji utilizando as técnicas da Germa. O que não faz sentido, né? O Queen, né, por ser um cientista, ele acha que ele é muito superior a todos e ele quer provar que é superior até ao próprio Judge. Porém, utilizando as técnicas que o próprio Judge criou. Não faz sentido. Se o Queen queria superar o Judge, deveria ser com as próprias técnicas. Criar uma coisa né? melhor. Não copiar igual. ele. Enquanto o Queen fala das suas pesquisas, ele agarra o Sanji, né, com uma das suas garras e já se prepara para o seu próximo ataque. E dessa vez é copiando o Yonji, o do cabelinho verde. Então ele usa o Winch Queen e arremessa o Sanji contra a parede. E o Sanji ainda fica falando, para com isso, essa sua rincha não é comigo, é com outra pessoa, com meu pai. Eu não quero saber, eu não quero que me compare com essa família, para. Então, já furioso com o Queen, enquanto o próprio Queen pega e vai passando o Sanji entre as paredes, o Sanji ele dá um jeito, consegue quebrar o braço do Queen, então cai no chão, vai se levantar e se recuperar. E aqui é um ponto muito importante, porque nós vamos ver o Sanji depois de anos sofrendo, correndo, não enfrentando a sua família, por todos os motivos completamente plausíveis. Hoje o Sanji ele tem que enfrentar todas as habilidades dos seus próprios irmãos. Ou seja, o Sanji ele vai ter que vencer da própria família para vencer o Queen. E bom, agora algumas considerações sobre esses poderes do Queen. Nós já vimos ele falar em alguns capítulos passados que ele participava de um grupo de pesquisa chamado MEDS. E nesse grupo estava incluso o pai do Sanji, o Judge. Então, muito provavelmente de lá, ele já veio estudando, né, as mesmas coisas que o Judge estava estudando também e dando um jeito de copiar as suas técnicas. E por que será que ele não usou as técnicas da Reijo? Bom, só faltou essa, né, para ele mostrar. Bom, então um ponto que nós podemos considerar a partir disso é que talvez com todo o simbolismo que o Oda ele quer transmitir para nós, é daquelas cenas em que os 3 irmãos maltratam do Sanji, exceto uma. De todos os 5, somente a Reijo não maltratou nenhuma vez o Sanji. Então, provavelmente, o Queen ele não utilize dos golpes, né, das técnicas iguais da Reijo, porque simbolizando, a Reijo não maltratou o Sanji. Então, o Sanji não precisaria lutar contra ela nesse combate contra o Queen. Porque os dois têm uma boa relação, né? A Reijo ajudou o Sanji a fugir daquela vez. E agora, né, em Holy Cake, a gente vê que fortaleceu ainda mais o laço entre os dois, né? Ela sente muito amor, digamos, pelo Sanji, né? Muita afeição por ele. E ele, simultaneamente, por ela, né? Sempre que ele fala dos irmãos dele, a gente vê que ele não se lembra dela, né? De uma forma má. Então, talvez por isso o Oda não coloque o Queen usando esses golpes. Ou, talvez, né, mais pra frente, pra irritar o Sanji, o Oda coloque isso. Talvez seja uma arma do próprio Queen, né? Alguma arma que cause um efeito parecido com o efeito da Reijo. Bom, então após levantar-se, o Sanji já lança a brava pro Queen. Ela fala, ó, vou te dar um conselho, Queen. Nunca mais mencione o nome dessa família pra mim novamente. E o Queen já fica louco da vida. Fala, o quê? Você quer tirar minha liberdade de expressão? Não, a gente sabe que isso causa um desconforto muito grande no Sanji. Por conta de tudo aquilo que ele viveu. E ainda, o pior, não é nem mencionar, somente mencionar, é sim fazê-lo, né, comparar com ele. E depois de falar isso, o Sanji já manda logo uma pancada bem no estômago do Queen que sente. É uma boa de uma sentida. Pra tentar fazer ele calar a boca um pouquinho, né? Convenhamos que o Queen, pra quem quer lutar a sério, fala demais. Pelo amor de Deus. Não tem um capítulo que ele não solte uma informação nova. Quando não é dele, é do King.
E esse golpe do Sanji faz o Queen cair de joelhos na frente dele e o Sanji ainda manda: olha só pra você, você achou que ia ter a vantagem pra sempre? E diante de tudo isso, o Queen fica surpreso, ele até diz: não tem como meu último golpe não ter te machucado. Porque, né, após ter usado todas as combinações da Germa, né, dos 3 irmãos do Sanji, o Sanji ainda tá lá em pé. Coisa que antes, né, ele não estaria. Então o Sanji, ele não somente botou dos joelhos o Queen fisicamente, como também baixou todo o orgulho do Queen. Ele fica se questionando como pode, o que está acontecendo com esse moleque. O Queen, ele se gaba tanto, né, das suas ciências, das suas tecnologias, mas frente ao Sanji, que também está todo modificado, a tecnologia dele não está servindo de nada. E aí, diante de todos esses questionamentos do Queen, o Sanji já manda: eu já aceitei o meu destino, não sou o mesmo que antes. Ou seja, o Sanji, ele não está mais relutando com as mudanças que estavam ocorrendo no corpo dele, né, com a modificação que ele passou. Não, ele já aceitou, ele fala: eu sou assim, ponto. Eu vou usar isso para me sair melhor que você, Queen. E também isso que o Sanji diz de não ser o mesmo que era no palco principal é porque agora ele realmente está muito mais forte. Além do Sanji já ser forte, né, com tudo que ele tinha, somado agora ao seu despertar, ele tá completamente em outro nível. Então realmente ele não é mais o mesmo. Então o Queen, ele já se prepara para confrontar, né, para caçoar, agir com ironia, provocar o Sanji, falando: ah, é? Então vamos ver, me mostra o quanto você mudou. E mostra a última habilidade que faltava. A própria habilidade do Sanji, a invisibilidade. Mas o Sanji não fica por baixo nessa também. Ele até comenta: ah, então você tem bastante cartas na manga. Mas o Sanji também tem. E ele simplesmente desaparece também. Usando uma técnica muito semelhante ao Zoro, né, da CP0, CP9, o Sanji se move em uma velocidade extremamente rápida que os olhos do Queen nem conseguem acompanhar. Então a impressão que dá é que realmente ele sumiu. E ele também usou essa mesma técnica alguns capítulos atrás, antes de usar o seu Hell Memories, que a gente até se questionou pensando: nossa, mas será que o Sanji ficou invisível sem usar o traje? Não, ele realmente se moveu muito rápido. Porém, lembram que no começo do capítulo a Geisha estava procurando o seu ratinho? Bom, agora ela encontrou ele, mas não no melhor lugar possível, bem no meio da luta entre o Queen e o Sanji. E os dois ainda, pra ajudar, estão invisíveis. Então ela não vê nenhum dos dois, até comenta: ah, vamos sair daqui, né, logo antes que eles comecem a brigar novamente. Porém não deu tempo, né, o Queen já viu ela e aqui ele solta alguma coisa muito interessante que esclarece muito pra gente o que de fato aconteceu naquele capítulo em que muitos levantaram a hipótese do Dark Sanji. Bom, então se inicia com o Queen ficando louco da vida em ver a Osome lá. Ele mesmo já fala que ela era a sua segunda, né, depois da Komurasaki. E ela, a própria Osome, rejeitou ele inúmeras vezes. E o Queen fica possesso. Fala: não, como é possível? Hoje mesmo você me rejeitou. Você falou que estava doente e já tá por aí andando que nem louca. Que negócio é esse? Foi possível eu rejeitar uma beldade dessa do Queen? Ô louco, só o Osome mandou mal, né? Deus me defenderá aí. Melhor correr atrás do rato, né? Então aí o Queen, ele já revela que foi ele mesmo quem bateu na Osome daquela vez, com uma punição divina, né, como ele mesmo chama, por não ter aceitado realizar os desejos dele. E ele já se prepara para atacá-la novamente. Mas antes que ele consiga fazer alguma coisa, a gente vê que alguém já age primeiro. E esse alguém, como todos sabemos, é simplesmente o Sanji. E como ele conseguiu saber onde o Queen estava, né, para atacá-lo, já que ele estava invisível? Bom, nós vemos nos quadros anteriores que aonde o Queen vai andando, né, devido ao seu grande peso, as tábuas vão rangendo, né? Isso já é algo que ajuda a perceber onde ele está. Porém, como sabemos, o Sanji, ele tem um haki da observação muito bem treinado, muito avançado. Então, pra ele, não importa muito se o Queen tá invisível ou não, né? Treinando o seu haki da observação como o Sanji treinou, ele muito provavelmente vai saber onde o Queen está. E nessa hora, nós vemos uma cena incrível que lembra muito a cena do capítulo 415, quando o Sanji usou pela primeira vez o Diabo Jumbo. Então, eis que o Sanji ressurge no meio do ar, lá em cima do Queen, da Osome, na mesma pose do primeiro Diabo Jumbo. Nossa!
Que nostálgico, Exatamente, é muita nostalgia que rola Nossa. quando nós vemos essa cena. E ainda mais, nós vemos o quão poderoso está agora. O Sanji ele deixa muito bem claro que agora ele possui um exoesqueleto muito robusto, uma força melhorada e uma velocidade ainda mais absurda. Tudo isso por causa da sua modificação e ainda o seu haki do armamento melhorado com os treinos. Então vemos a evolução do Diablo Jumbo. Ifrit Jumbo. Técnica com as chamas ainda mais reluzentes do que o Diablo Jumbo, provavelmente muito mais quentes também. Sim. O próprio Sanji confirma, ele fala que agora com tudo isso que ele tem, a perna dele é capaz de suportar chamas ainda mais quentes. E o interessante é que a gente vê até os raios, né, saindo. Caramba! Golpes esses característicos da sua família. Novamente reforçando que ele aceitou o destino dele, que ele é assim. E é isso que nós vimos falando nos capítulos anteriores, que ele tinha que aceitar quem ele é. Apesar dele não gostar da família dele, ele pode fazer muito bem uso das características que veio dessa família. Assim como o próprio Sanji já falou uma vez, quando ele usou o traje pela primeira vez, ele diz, bom, se eu abandonar o meu orgulho, é capaz de eu conseguir salvar muito mais pessoas, né, de ajudar melhor a minha tripulação. E é realmente o que está acontecendo aqui. Se ele abandonar o seu orgulho, né, não abandonar os seus princípios, isso o Sanji nunca vai fazer. Então, por mais que ele aceite as técnicas que ele recebeu da sua família, mesmo sem querer, né, porque ele não pediu para ser modificado, ele vai continuar sendo o mesmo Sanji, só que mais forte, ajudando ainda mais a tripulação. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E associando, né, as ações do Queen, o próprio Sanji já entende que foi ele, então, que atacou a mulher aquela vez e que a culpa sobrou totalmente pra ele. Mas não preocupado com isso, mas sim enfurecido com o fato do Queen ter batido em uma mulher, o Sanji já desconta toda a sua raiva nele. E agora vemos uma sequência de golpes incrível que estávamos esperando há muito tempo. Isso até me relembrou lá no Arlong Park, quando o Sanji usou contra o Kurobe uma sequência de golpes maravilhosa também. É incrível. Não, é incrível. Não tem nem outra. Fazia muito tempo que a gente não viu uma luta assim, tão fervorosa do Sanji. Sim, nossa. Aquela cena, sabe aquela cena? Que ele coloca as mãos no chão e sai por aí chutando tudo. Nossa. Era isso que a gente tava querendo ver, né? E se no mangá isso já foi muito empolgante, ô louco, eu tô ansiosa pra Toei já adaptar isso logo pro anime e ver como é que vai ficar isso em ação, assim, né? Vai ficar completamente demais com esses efeitos da perna do Sanji. Gente, o Sanji tava precisando, né? A gente sabe que o arco passado foi sofrido pra ele, por mais que seja um dos meus arcos favoritos até de One Piece. Eu amo o arco de Holy Cake, mas a gente sabe que faltou um destaque pra lutas, né? Pra desenvolvimento de força do Sanji. E agora, ver tudo isso em um ano, nossa! E em outra, em um adversário muito forte, sensacional. E após essa sequência encantadora, o Sanji diz, voe pra longe, seu merda, e manda o seu último ataque muito incrível. Uma explosão de bife naquele toiço gigante. Bom, gente, então, depois desse capítulo maravilhoso, nós temos algumas considerações que são bem relevantes até. A primeira consideração dela é que a geisha, que antes ficou assustada com o Sanji, agora já percebeu que não foi o Sanji. Foi o próprio Queen que fez isso com ela. E que o Sanji, na verdade, queria protegê-la. E agora protegeu. Então, muito provavelmente ela vai ficar um pouco mais tranquila, até mesmo aquelas outras geishas que detestaram o Sanji por ter batido na Usomi, acho que vão ficar de boas, né? Vão ter que pedir uma desculpinha pra ele agora, né? O louco. Coitado. E por mais que teve uma conclusão ótima no final desse capítulo, eu acredito que a luta não acabou por aqui. Nós sabemos que o Queen, ele é extremamente resistente. E por mais que os golpes que o Sanji está usando agora são muito poderosos, eu acho que a gente vai ver mais alguma coisinha do Queen ainda. Porque, né, lembremos que ele é uma calamidade do Kaido, né, que não seria derrotado, não posso dizer tão facilmente, mas não seria derrotado, acho que tão rápido. Acho que vão ter mais algumas coisinhas, né? Quem sabe ele ainda tem algum outro trunfo escondido, talvez algum haki muito poderoso, ou uma Akuma no Mi despertada, né, para ficar ainda mais resistente. Acho que mais coisas a gente vai ver dessa luta. E a notícia mais triste é que não temos mangá na semana que vem. Mas, né, vamos tentar trazer algum conteúdo bacana pra vocês, pra ficar no lugar da nossa review
semanal. Bom, então, pessoal, esse foi o nosso review. Agradecemos demais a você que nos acompanhou até aqui. Deixe também aí nos comentários as suas considerações sobre esse capítulo. Gostamos muito de ter essa conversa com vocês. E deixem também sugestões, né, para outros vídeos, alguns temas que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui no canal, que a gente tá sempre de olho nos comentários. Então, vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau!